Olá, você que está aqui com a gente e que já está na área de trânsito, e para você também que nunca ouviu falar sobre engenharia de tráfego, ou se já ouviu falar, ainda não teve contato nessa área, a gente está aqui hoje para falar mais uma vez com você sobre esse assunto que muito no Brasil é importante, porque a gente precisa, né, Léo, melhorar muito o trânsito. É um problemão que nós temos no Brasil. E com problema a gente precisa ter soluções. E solução dá trabalho de fazer, né? Exatamente, exatamente. Então, hoje nós estamos aqui na nossa meia hora do trânsito. Já estamos no quinto episódio, né, Roberta? Exatamente. Então, fala aí, engenheiro e arquiteto que cuida das cidades do Brasil. Mais uma vez, nós estamos aqui em mais um vídeo que nós vamos te ensinar como pôr nas ruas soluções do trânsito que vão te fazer mais de R$ 20.000 por mês e, por que não dizer, né, Roberta, mais de 250 mil por ano, como se fala aqui na América do Norte, porque aqui tudo se calcula por ano. Exatamente. E como a gente está levando, né, as técnicas daqui do Canadá para o Brasil, então a gente tem que falar as duas línguas. Exatamente. Nós somos a LR Engenharia, mais conhecido como Léo, E Roberta, um casal apaixonado também por soluções para o trânsito nosso de todo dia. E hoje é um assunto que além de ser um assunto muito gostoso, muito interessante, normalmente ele é extremamente polêmico, que sim, seria: não sei como fazer uma justificativa para uma solicitação de semáforos, né? exatamente. Que é uma condição assim que eu acho que todo governante, qualquer um, quem é leigo, quem tem carteira de motorista, alguns engenheiros, vamos botar um semáforo. Então, hoje a gente vai tentar entender essa necessidade dessa justificativa para a instalação de semáforos. Além da solicitação, né, que vem das pessoas da cidade, né, Aham, os cidadãos, que vem sempre com a solução de que o semáforo é ideal para ideal, aquele ponto ou para aquela situação ali que está, né, com algum problema de trânsito. exatamente. Então, nós vamos tentar apresentar para vocês, quando eu falo tentar, porque ela pode ser negativa ou como pode ser um deferimento, né? Exatamente. Então, o que é uma justificativa para os semáforos, né? Vamos dizer assim. Primeiro, a gente tem que seguir, nesse caso, o manual de sinalização número 5 do Denatran, que Exatamente. ali ele determina o que é justificável ou não, Hã. né? Se o semáforo pode, quais os requisitos que o semáforo tem que atender, né, e os requisitos que ele, para ser implantado, precisa mesmo, né, ali você fazer os check, né, com Exatamente, todos aqueles requisitos. exatamente. Então, para se justificar, você tem que ter, de uma forma geral, um aumento da segurança viária, né? Você precisa, quando ele é bem justificável, vamos dizer assim, eu acho que eu errei, a palavra seria justificável, quando ele é implantado de uma forma correta, né, que tem tudo Sim, a ver com essa justificativa, você vai ter um aumento da segurança viária, né? Isso é fantástico, porque vários cálculos que tem, eles são em funções do número de atropelamentos, do número de acidentes e etc., né? Você espera uma melhoria da fluidez no trânsito na medida que ele é implantado, né? Porque você começa a promover alguma distribuição daqueles volumes, né? Você passa a ter um controle maior no direito de passagem de cada condutor, né, de cada sim. veículo. Por incrível que pareça, as pessoas acham que não, mas você tem uma redução dos atrasos, Sim, né? Porque isso, como eu falei, se ele for bem se ele for justificável, implantado da né? forma correta, Isso. né. E ele sendo implantado de uma forma correta, você como órgão responsável pelo trânsito, você que fez
o seu projeto bem feito, né? Você fez um relatório, fez toda a justificativa, você passa o que é mais importante no trânsito, a credibilidade, né, por parte dos usuários, né, da Exatamente, via. Então, isso. isso é muito importante. E você tendo credibilidade dos usuários da Via, você tem credibilidade também, né, dos seus gestores. Porque aí, né, se você dá essa credibilidade e tudo que você está fazendo ali vai estar acontecendo, vai funcionar, então, a credibilidade passa não só pelo, né, pelo usuário, como também pelo gestor lá, que vai acreditar: "Não, ó, esse profissional aqui, ele sabe o que ele está falando", né. Se ele está falando que precisa de semáforo, é porque precisa. Se ele está Exato, falando que porque não precisa, é porque não precisa, né. Então exatamente. isso tem que ser muito bem formatado pelo profissional, para ele poder, saber lidar e responder tanto os gestores quanto a própria comunidade, né, Isso aí. o próprio usuário, porque a gente, como diz o Código de Trânsito, a gente, quando está no setor público, precisa atender ao artigo 72 do Código de Trânsito, Isso, que é o quê? Você precisa responder, né, os questionamentos, as solicitações de todas essas solicitações e questionamentos dos usuários da via. exatamente. Isso você fala com bastante propriedade, porque lembrando que você já foi diretora de operações de trânsito e já Exatamente. foi diretora da parte de semáforo, né, Isso. então da Não é que a cidade. gente tenha que fazer, né, Léo, tudo que é Não, de solicitado, não é. jeito A nenhum. solicitação ela precisa vir, ser analisada, né, e aí se fazer o deferimento ou não daquela solicitação. Exatamente. Então essa justificativa ela tem que ser sempre muito embasada, né, Roberta, é isso que você falou. E aí, os órgãos eles têm que atender à legislação, É, né, exatamente. isso não É dá para o descer. executivo tem que Exato. executar o que a legislação está falando, Uhum. né. É o dever do órgão executivo, que é o executivo de trânsito, é colocar nas ruas o que a legislação diz. Aham, Nada mais, nada menos. exatamente. Bom, mais uma coisa, né, Roberta, que eu acho que é importante a gente dizer, que eu diria que para essa até chegar a essa justificativa, entrando dentro do ambiente mais técnico, você tem um longo caminho para se fazer, Aham, né. Então, antes de você, atender uma solicitação sem qualquer tipo de análise, sim. você infelizmente tem que se fazer essa análise. Por quê? Porque você tem que ver a definição da preferência de passagem. Algumas vezes, a simples melhoria na iluminação, a forma como você ilumina uma interseção, você já não necessita de ter esse controle mais firme, vamos Sim. dizer assim, Bom, né. você falou aí, infelizmente tem que se fazer essa análise, mas se você pensa bem, né, essa análise, esse tempo, ele tem que ser mesmo executado, perdido não é perdido, De porque jeito esse nenhum. tempo ele vai lá na frente te dar uma eficiência enorme nas soluções, Isso, né. E além disso, né, esse tempo, ele é o tempo que o profissional da engenharia e da arquitetura, né, vai ter para elaborar o seu trabalho. Então esse tempo aí, ó, entre a instalação de um semáforo e a solicitação, é o tempo do engenheiro e do arquiteto. É o exatamente. tempo de análise e o tempo né, de você ver quais são as soluções. Isso aí. Então, tem algumas coisas que precisam ser vistas, que eu acho melhor eu falar depois sobre isso, porque eu Sim, gostaria de falar primeiro que é muito importante, é quando você não tem uma justificativa para a implantação. O que pode acontecer? Que esses que são os principais problemas, né. sim. Primeira delas é a segurança viária. Aham. Se você implanta um semáforo sem uma justificativa técnica, a primeira coisa que pode acontecer é o aumento da ocorrência de acidentes. Então, assim, o Exatamente. tiro já saiu pela culatra
da primeira vez, né? A questão do atraso que eu acabei de citar, que era uma coisa extremamente importante, esse atraso pode passar a ser excessivo e prejudicar a fluidez de uma maneira geral, né? Sim, Quando eu falei da credibilidade, fazendo o contraponto, você acaba tendo uma grande desobediência à sim. sinalização, Essa é a né? pior, né, Isso, porque se um semáforo ele não está, adequado aos tempos de vo e volumes, o que que acontece? A desobediência, porque a pessoa está ali esperando e está vendo que não está vindo ninguém de lá, vindo de ninguém do outro lado, não está passando a pedestre nem famosa nada. ociosidade, né? Exatamente, ele está vendo que como que a ociosidade ali vai atrasar ele. E Isso, ele, né, ele toma a decisão de avançar, né. exatamente, exatamente. E aí, com isso, com a ociosidade, você entra em descrédito, né, Sim. daquele semáforo que O órgão pode e o responsável, o profissional e o órgão entram em descrédito, isso, né. que de uma maneira você pode acabar não só naquela interseção, mas você estender para outras interseções da mesma forma, que Uhum. talvez outra interseção, por algum motivo, caberia uma justificativa, como ele veio numa sequência, que isso a gente analisa Sim. numa auditoria de segurança viária simples, que seja quando você está vendo um corredor semaforizado, né, que você tem próximos a eles, né, Que é dentro um das dimen que é um outro serviço do consultor, né, é um exatamente. outro serviço do engenheiro. Você, chega na próxima, que está tudo certinho, mas como você veio de uma interseção extremamente ociosa, totalmente errada, e você por algum motivo fez um avanço numa situação como essa, aí você entra no primeiro item que eu falei, que é o aumento da ocorrência de acidentes, e aí você torna essa interseção extremamente perigosa. E por fim, que eu acho que é pior em relação aos municípios, né, que é um gasto desnecessário. Um Exatamente. semáforo é um instrumento bastante caro. Quando a gente fala o semáforo, porque talvez quem está gostando do nosso assunto está entrando agora, o semáforo não é só aquela luzinha, Sim, né? Vamos dizer assim, as luzes, né? Ele é um conjunto semafórico, ele é extremamente caro, sim. porque além da estrutura dele, ele tem um controlador que custa, né, não É, muito barato, não diria que é uma fortuna, é, mas é extremamente caro, exatamente. Na né. verdade, é a inteligência do semáforo está ali no Exatamente. controlador, Eu né. diria, né, a gente já pegou alguns que quase 60% do valor era o controlador, Sim. né. E além do controlador, você tem toda uma sinalização que antes, talvez você precisa refazer, né, tem que fazer um refazimento de toda a interseção Sim. para poder adequar. Então é um custo altíssimo, E outra né. coisa, né, onde tem semáforo, você precisa ter uma equipe especializada fazer a Isso. manutenção dele, não só a manutenção física, né, como a Uhum. manutenção da programação, né, a Exatamente. manutenção de toda a estrutura de cabeamento e tudo mais que vai para onde vai levar, se tiver uma central semafórica, por exemplo. Então, quer dizer, o semáforo para ser colocado, ele precisa de muita coisa atrás dele. Isso, exatamente. Então, uma instalação errada, pode acontecer isso tudo que eu falei, né. Então antes indo um pouco mais na parte técnica que eu comecei a falar, Uhum. é importante que um técnico observe, por exemplo, se ele consegue, eu já tinha falado da questão da iluminação, ele tem que ver a questão, não vou entrar em todas, mas na adequação da geometria, talvez uma simples alteração de geometria, sai muito mais barato, né, Aham. pode ter um custo mais alto no início, mas a Isso, longo prazo, se comparado com o semáforo, foi o que você falou, tem que ter uma equipe técnica, tem que ter alguém lá o tempo todo. exatamente. Talvez uma rotatória, dependendo dos volumes, você implanta uma rotatória, que é muito mais barato, Sim, humaniza, né, você cria espaços para jardinamento,
Algumas vezes você fazer uma alteração de sentido, isso tudo resolve. Proibir, muita gente não gosta, mas proibir o estacionamento, porque algumas vezes pode estar Sim, acontecendo, né, essa situação do semáforo estar ali. "Ah, vamos colocar o semáforo", mas bastava você pois é. eliminar o semáforo, você resolvia Exatamente, às vezes é esse problema problema. de visibilidade e, né, Exato. não está se enxergando, porque não tem um olhar técnico ali, não tem É, um olhar de um especialista ali, né. isso. Redução da velocidade é importante. E em todos, Robertas, assim, né, de uma forma geral, a justificativa de semáforo, segundo o manual, né, porque tudo nós estamos baseando no manual, né, Que é a lei, né. que é a lei, Então, a que gente é a tem que se lei. basear na lei, porque se você se faz qualquer intervenção sem se basear na lei de trânsito, e nos seus manuais, e no que o manual está indicando fazer, você está indo contra a É, legislação, você pode lá na frente, ter um prejuízo muito grande pessoal exatamente. É. mesmo, né. Eu só vou falar aqui uma questão que, como eu trabalho aqui no Canadá também, e estudei aqui, engenharia de tráfego aqui Sim, no Canadá, eu, no meu entendimento, pelos anos que eu tenho de Brasil, a justificativa semafórica daqui do Canadá, eu acho muito mais eficiente, sim. tá certo? E acho muito mais simples. A forma de justificativa do Brasil, de acordo com o manual, lembrando, eu sei fazer dos 2, Sim. tá? Eu me sinto confortável para fazer dos 2. Eu acho muito mais complexa, Uhum. entendeu, do que a do aqui no Canadá, Sim. entendeu? Muito mais complexa, Mas muito mais complexa. o grande X da questão é que aqui no Canadá, todo semáforo vai receber a sua justificativa de implantação. Sim, Todo semáforo todas. vai ter um termo de autorização para colocar o semáforo na rua. Inclusive, Sim, isso passa pelos vereadores, né. passa, Inclusive, passa. toda sinalização regulamentar Sim, colocada nas ruas aqui no Canadá tem que ir para a Câmara dos Vereadores isso, e lá, né, ser aprovado como qualquer isso, outro isso. instrumento. Eu até estenderia, além, né, de uma interseção não semaforizada, a própria interseção semaforizada, Uhum, bem como quando há necessidade de redução de velocidade, que foi uma coisa que eu achei muito diferente do Brasil, sim. né. Uhum, Bom, então voltando na questão da justificativa, quando eu estava falando da complexidade, no Brasil, de uma maneira geral, ela divide em 4 tipos, né, sendo que esses 4 tipos, uma específica para pedestre e outra para veículos. E no uhum. final, você está quase, estudando 8 tipos, né, porque ele pode ser com uma interseção já implantada, você precisa fazer algum estudo, então você faz para os 2, tanto, para o pedestre quanto para o veículo. E em locais que você ainda vai estudar a necessidade, então você tem mais 2 estudos que você precisa fazer. Eu errei, não são 8 não, são 4 no Entendi. total. Então, levando em conta, então, a questão de ganho financeiro, né. Uhum. No Brasil, então, ele é mais demorado e mais trabalhoso de se fazer, né, no Brasil, um projeto de sinalização semafórica sairia mais caro que um projeto de sinalização no Canadá, Teoricamente sim, né. porque você gastaria mais horas para poder fazer. Tem pesquisas que aqui não são feitas e no Brasil tem a necessidade de fazer para atender o que está no manual, Tá vendo, gente? entendeu? Então isso é muito importante para você É, colocar aí, ó, no seu preço. é. Antigamente, né, que a gente é das antigas, quando a gente pegava o manual de sinalização semafórica, né, os antigos, Uhum. né, que a gente é da nossa época aí, eu achava ele muito mais simples. Você tinha lá os 8 critérios, mas eram 8 critérios, para mim, que era um que ia seguindo o outro, Sim. né. Por exemplo, você já tinha, número de acidentes, aí você via volume, aí você via
uma distribuição e assim você ia. sim, Agora, nesse não, nesse pede para fazer pesquisa de não sei o quê, fazer pesquisa de não sei o que lá. Algumas pesquisas que saem do tradicional pesquisa, é isso sim. que eu quero dizer. Aham. Enquanto aqui, quando a gente vai estudar um semáforo, normalmente se pega as contagens de tráfego, nela incluídas veiculares, pedestres e ciclistas, e está tudo certo. E Pra vo com isso aí você faz. A outra coisa, outra pesquisa que você faz é pesquisa de velocidade para certificar qual a velocidade que está vendo. Aí depois são os outros estudos, sim. distância de visibilidade para ver se você está vendo ou não, o Para você semáforo. pra você ver que com a padronização, então, Sim, ela ajuda, né, a minimizar sim, os tanto de avaliação, sim, porque no Canadá, essa é um ponto de vista meu, tá, Léo? No Canadá, como é tudo muito padronizado, então eles podem acreditar em sim, várias situações, vários critérios lá que eles colocaram lá, sim. né, para o semáforo. No Brasil não, no Brasil você precisa fazer pesquisas, pesquisas e outras, para Exatamente. você poder chegar num ponto, único, né, num Para ponto cada X. exatamente. No Brasil, para cada abordagem, você tem algumas vezes itens que vai até H. E eu não lembro de ter visto um aqui, que eu tenha participado, que tinha tanta coisa assim, eram 5, 6 e acabou. Mas precisa fazer, está na lei, então precisa Exatamente, fazer isso, tá. O que está exatamente, escrito no manual de sinalização semafórica é necessário que seja feito, né. exatamente. E aí, gente, então, eu já expliquei, né, se não o que que acontece se não for executado, Sim. né, se for implantado sem uma justificativa técnica, né. E Aham. aí eu gostaria de falar um pouco a necessidade de investir um tempo, né. Por que investir um tempo nisso? Porque eu acho que é uma forma de monetização muito grande para um engenheiro, Sim, entendeu? Lembrando que o engenheiro civil, ele não vai subir no semáforo para consertar ou é, para mexer, mas ele pode tranquilamente, bem como um arquiteto, fazer todos os estudos sim, para a implantação. exatamente, Lembrando, gente, nós estamos falando de justificativa, não é sincronização, é outra coisa. exatamente. A sincronização é quando todos os semáforos já foram implantados e teve as suas justificativas, né? Já tiveram suas justificativas para implantação, já foram Exatamente, implantados, já estão lá agora na rua funcionando. Aí sim a gente vai mexer com sincronismo. Mas para você fazer a implantação do semáforo, você precisa também fazer um estudo antes, né. exato, Você precisa justificar o porquê que o semáforo vai solucionar realmente aquele problema lá, que está posto na rua, né, e que exatamente, talvez veio através de uma solicitação, ou outra vez veio até através da sua própria, avaliação lá em campo, né. exatamente, Você exatamente, estuda para ver se o semáforo vai mesmo exatamente. resolver ou se um outro elemento, né, como uma rotatória, por exemplo, resolveria. Eh, Fora o principal benefício que eu já citei da implantação ou de um estudo de justificativa para a população, eu acho que um grande beneficiário de quem sabe fazer é que ele se torna referência. Exatamente, Então, assim, é um benefício extremamente importante para o profissional ele saber fazer uma justificativa ali, ó, no vamos ver, assim, nos detalhes, sabe, explicando. Nós não estamos falando ainda de desenho, não estamos falando nem de peça gráfica, nós não estamos falando de tempo nem nada, nós estamos só falando de justificativa. Isso, exatamente. né, que são etapas, você justificou, tem necessidade, né. Isso. Aí você vai para fazer um projeto a partir daquela justificativa. Que inclusive essa justificativa ela pode surgir até mesmo de um estudo de tráfego, porque você Exatamente, fez um estudo de tráfego e você está vendo a necessidade exatamente. dali, né, de se mitigar um problema com o semáforo. Exatamente. Esse foi um bom exemplo que eu estou fazendo
uma das consultorias nossas, tinha uma interseção que ela era, fluxo livre na principal e antes, né, que eu fiz um estudo antes, a interseção, a aproximação dela, né, então imagina norte e sul, Aham. era uma interseção em T, você tinha o norte e sul, você não tinha o lado leste, tinha a aproximação oeste. Na aproximação oeste tinham 2 casas, Sim. porém, vai se abrir uma via nova para um novo empreendimento. Então eu fiz o estudo desse novo empreendimento lá atrás, para ver quanto que gerou isso aí, para eu poder ver se tinha necessidade ou não. Sim. Então o que que eu fiz? Bom, eu tinha feito pelo método canadense, falou que não era justificável de maneira nenhuma. Não coloquei isso, porque podia chegar para os órgãos e falar: "Pô, você está, né, tá usando aí do Canadá". Então, eu fiz um estudo pro de acordo com o que manda o figurino, né, os guidelines do manual de sinalização semafórica, e dentro deles deu que não havia, né, justificativa, entendeu? Sim. Uhum. Então, é importante, né, isso aí para você, apresentar. E Sim. nisso você acaba, de uma certa maneira, você, Acaba se diferenciando, né, exatamente. de tudo que você vê por É, aí, porque implantação de semáforo no Brasil muitas vezes acontece assim, ó, no pulo. exatamente. Que aí é a forma errada, É. que é isso. Uhum. Que eu poderia, de uma forma muito, tranquila para mim, Uhum. eu chegar e falar é a forma errada. Eu Sim. ia falar: "Olha, vai precisar de um semáforo aqui, por uma questão de visibilidade, Uhum. ponto". E aí, bom, é isso, eu sou o engenheiro responsável, está ali. Mas não. Então, assim, é importante se dizer, quando se faz uma justificativa errada, o jeito errado de se fazer, ele acaba prejudicando e pode causar aqueles problemas que eu falei, Sim. né? Falta de credibilidade, desobediência e principalmente o aumento de acidentes, Sim. né. Lembrando que tem que fazer tanto para o pedestre e para o veículo, Sim. né, então isso é extremamente importante, né. Exatamente. Então, o jeito errado, ele eu acho que algumas vezes, se gasta mais energia quando você faz da forma errada, sabe, Roberto. É mais energia, mais dinheiro, Mais né, dinheiro, a então gente já falou, né, aumenta exatamente. custo, Aumenta, risco de acidente, só aumenta problema, entendeu? Do jeito exatamente. errado só aumenta Então o problema. jeito errado, ele tem que ser banido, né, Sim, e só vai ser banido por quem entende, essa que é a exatamente. Ele vai verdade. só vai ser banido, né, quando você tiver dentro dos setores públicos, Isso, profissionais que possam não só apenas, né, fiscalizar e verificar, monitorar a questão do semáforo, como é que ele está ali funcionando, a eficiência e eficácia dele ao longo do tempo, porque, né, vão mudando, o trânsito é uma coisa que não é estanque, né, ele muda muito, muda, então muda o tempo todo, né, então você precisa estar avaliando ele o tempo todo, tem equipes 24 ali horas, para aquela estar história, né, avaliando, né. 24 horas, 7 dias, Exatamente. 30 dias por mês, 365 365 dias dias por por ano. ano é o trânsito funcionando. Então, Exatamente. olha quantos profissionais esse mercado precisa ainda colocar, né, dentro dos órgãos públicos e Isso. fora também, para poder fazer com que a gente tenha uma evolução muito maior aí no Brasil, porque é um dos países que a gente sabe que é um dos piores, junto com Índia, China, China, que no mais trânsito matam e no que trânsito. mais matam no trânsito, É, né. Mas, voltando lá para o nosso assunto, né, então, o setor público ele é o sim. responsável em colocar a sinalização na rua. Essa organização tem que ser muito bem feita, né, Essa Roberto? organização tem que ser muito bem feita. Ele tem que saber se ele vai contratar, né, de fora, se ele vai contratar do setor privado ou se ele vai adquirir
profissionais para estar ali dentro do corpo técnico dele, né, atuando tanto na instalação quanto primeiro, né, na avaliação da instalação, na instalação, na manutenção. Então, assim, é muita coisa para se fazer quando você vai instalar um semáforo. Sim, Você tem que ter, a justificativa, ela tem que ser bem plausível mesmo para você poder ter, né, esse gasto, porque quando você implanta uma cidade que é pequena, vai implantar o primeiro semáforo, ela já tem que estar pensando que ela vai ter que formar uma equipe para poder dar conta disso. exatamente. Se embasar na legislação, ver a equipe que está lá e quais ferramentas ela vai ter para poder gerenciar esse dispositivo, né. Exatamente. Então é importante ter essa organização dentro do setor público. Agora, na iniciativa privada, ele não vai conseguir, eh, gerenciar de uma maneira geral, a não ser que ele vença um contrato, Exatamente, né, a não ser que tenha seja, né, contratado contratado para ele fazer isso, uma né. empresa específica Isso, é especialista nessa área isso. para poder Mas ele vai estar sobre a batuta, vamos dizer assim, né, sim, sobre a condição do setor público, né. Ele vai exatamente. Todos estão sujeitos à legislação, mas eles vão ter que É, eles têm eh eh uma corresponsabilidade, né. exatamente, exatamente. Então, na questão da iniciativa privada, fora essa turma aí, por exemplo, o que eu posso fazer é sempre embasar muito bem a justificativa de semáforo, Exato, entendeu? Ah, por exemplo, o manual ele cita na implantação do semáforo os itens sim. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e o qua esqueci de falar 4.2.1. Então, para cada item, você tem que fazer essa justificativa. Sim, com Então, é o certeza. que o pessoal da iniciativa privada precisa Sim, saber para poder fazer e poder analisar, ou através de justificativa ou algo que o valha em sim. relação a E isso, projetos né. também, né, depois futuramente, então isso aí é uma cadeia que se forma, né, de serviços para o setor, privado também estar inserido nesse contexto Aham, aí da sinalização semafórica, porque o setor público, como eu disse antes, ele é o responsável pela implantação, pela autorização da implantação, sim, né. Mas o setor, privado, ele pode contribuir, né, com esses estudos, pode e né. deve. Ele deve contribuir com esses estudos, até porque o setor público ele não tem condição de arcar com toda uma demanda, né, no sistema inteiro de sinalização sozinho, né. Exatamente. Ele vai acabar não atendendo em muitos pontos, Sim. porque é impossível, né, você ter um sistema semafórico, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, né, Vitória, no Espírito Santo, né, que a gente trabalhou lá, a gente tinha equipes lá de Uhum, sinalização semafórica e que precisava muito, né, de profissionais lá dentro do setor, uhum, porque, né, de especialista mesmo, capacitado nessa função. Então, assim são todos os órgãos, todas as cidades que têm o trânsito municipalizado uhum. e todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, Sim, que tem na sua circunscrição viária ali semáforos, né. exatamente. Então, seguindo, a gente já E aí fala. só uma coisa, desculpa Hã, te interromper, mas só mais uma coisa. O gestor público, ele é o responsável também pela colocação do semáforo lá na rua. sim, Ele vai responder, né, ele vai responder se aquela decisão foi única e exclusivamente dele, ele vai responder, porque ele precisa de uma justificativa técnica para estar sim, implantando o semáforo, sim, né. exatamente, exatamente. Então, os órgãos, eles quando falam órgãos, pode ser uma companhia de engenharia, né, o Os departamento, os responsáveis pelo trânsito, responsáveis, né. eles têm que ter essa justificativa para a implantação. E é aí que entra quem está nos ouvindo, né, que se ele souber fazer, ele pode se tornar referência e pode vir a ser contratado
para isso, Exatamente. né? Pergunta aí na sua cidade se existe justificativa para os semáforos que estão implantados. Você tem total direito de receber essa informação por escrito. É. Bom, agora a justificativa, ela tem que ser embasada dentro do que a gente falou aqui. Uma justificativa, ela não pode ser um copia e cole do que está no manual. Exatamente, de jeito nenhum. Ele tem parâmetros para serem cumpridos, né. A gente já viu ao longo da nossa carreira, pessoas ou engenheiros e tal, que queriam implantar um semáforo e vinha como justificativa apresentando apenas a cereja do bolo do semáforo, dizendo que ia ter um semáforo a tantos metros, ia ter que ter altura de tanto. Isso aí não é justificativa, isso são, eu diria, diretrizes de implantação do semáforo, Sim. né. Agora a justificativa em si não tinha. A gente já viu isso várias vezes, né, não foi nenhuma nem 2 ao longo aí desse nosso trabalho aí ao longo desses anos todo aí, né. Exatamente. E gente, o contrato ele não aparece assim do nada, É, né, Roberto? contrato nenhum, né, de sinalização, Não, que vem que são serviços do órgão público, né, que são serviços de responsabilidade do órgão público implantar, não vem de jeito nenhum para você na sua casa não ou no vem. seu escritório, Não né. adianta a gente acordar cedo de manhã achando que ele vai chegar lá, que não vai estar não, infelizmente, Exatamente, né. você tem que ir atrás, você tem que ir, Exatamente. procurar as justificativas do semáforo, procurar saber o que que você pode fazer ali. E o mais importante, você precisa ir lá, né, no órgão público, fazer com que as pessoas que estejam lá entendam o porquê da necessidade, talvez eles não saibam. Talvez lá não tenha nenhum especialista em engenharia de tráfego, né, não tenha Uhum. nenhum especialista em semáforo. Então se você tem essa, capacidade técnica, você precisa ir lá no órgão público, questionar e informar da necessidade disso. Porque aí sim, quando eles estão sabendo do que precisa, eles não podem se abster à lei, nunca, Nunca. né. Mas gente, quando que você já não viu, um órgão público, uma cidade, né, uma prefeitura, que não sabe se podia ou se não podia fazer algo, né. Sim, Então se você sabe, você tem que ir lá, questionar, perguntar, assuntar mesmo, para sim. poder ver como é que é o conhecimento deles nessa questão. E É, aí você se propor a fazer, né, você propor um isso. contrato, né, porque existem contratos, né, que eles podem ser feitos diretamente, não precisa de licitação, Não, não né. precisa. E você sabendo do que pode fazer, o quanto isso custa e tudo mais, você apresenta a sua proposta, Sim, né, é assim que a gente faz. E no setor exatamente. público é assim, é apresentar a proposta, né, não é como no setor privado que você vai lá conversar com o dono da empresa, você vai fazer uma entrevista e tudo mais. No setor público não, é você ir lá conversar e levar a sua proposta, Uhum. né. Exatamente. Uma coisa que eu não falei, Roberto, não sei se dá tempo ainda, que da mesma forma que a gente tem justificativa para ter o semáforo, a gente tem para não ter, como também tem, que é importante, tá, gente? É a necessidade de se tirar um semáforo. Existe uma justificativa que está lá um semáforo, e aí você faz alguns estudos para tirar, como por exemplo, bem aleatório, você tinha antes um grande polo gerador, não sei, por exemplo, um hospital, Sim, o hospital fechou por algum motivo, virou uma outra condição, o imóvel, sim. e antes ali naquela interseção onde tinha o hospital, você tinha um semáforo, assim, com um volume altíssimo. E agora já não justifica E que era já influenciado pela geração de tráfego do exatamente, hospital. exatamente. Esse é só um exemplo, assim Sim. tem vários, né. Eu acho que era só isso que eu esqueci de dizer, mas acho que deu tempo de falar. E como a Roberta falou tudo, eu acho que agora a gente indo para os finalmente aqui, contrato não vai aparecer, né, Roberta, Sim, mas a gente tem como ajudar de alguma maneira.
né? Problemas como esse no Brasil, a Roberta citou aqui ao longo, eu citei aqui, a gente tem aos montes no Exatamente, Brasil, não é à toa que a gente está entre os 3 que mais matam, né? exatamente. Então, a gente está aqui, né, a gente te ajuda a ter contratos, porque a gente ajuda a você a entender como é que isso tudo funciona. Então, se Exatamente. você estiver aqui no nosso canal, né, junto com a gente e curtindo esses nossos vídeos, para poder o Comentando, YouTube espalhar ele por aí e as pessoas terem mais conhecimento sobre essa área e esse mercado se abrir, e isso, isso vai ser de muita ajuda para a gente. é, E a gente espera que você se inscreva aqui, ó. Vem aqui embaixo e se inscreve exatamente, logo agora para você não deixar para depois esquecer, né? exatamente. Inclusive, se você quer saber mais sobre esses assuntos, se você tem algum amigo que trabalha com isso e tal, mande para ele, que quer mudar o trânsito da cidade, mande esse vídeo para ele, fala para ele ler, que aí isso tudo a gente consegue melhorar, né. Eu acho que Sim, das coisas que a gente tem passado, a gente consegue, melhorar. Então, como eu sim, falei, se você quer saber mais sobre esse assunto, de melhoria de trânsito na cidade, inscreva-se, né, Roberta, exatamente, aqui, e a gente está abrindo uma lista de espera para o nosso evento gratuito, que a gente faz isso poucas vezes por ano, né. Já exatamente, fizemos uma no início do ano e agora nós estamos fazendo aqui, que você vai poder assistir online, né, de casa, se você quiser, pelo celular e tal, né. exatamente. E lá a gente vai ensinar como é que você pode fazer mais de R$ 20.000 dentro Exatamente, da sua casa, trabalhando 4 horas por dia, a gente vai te exatamente, ensinar nesses eventos através da engenharia de tráfego. Então não perca, tá bom? exatamente, E hoje a gente vai ficar por aqui e a gente se vê no próximo episódio. exatamente. Tchau, tchau, a gente te espera. Tchau.